Boa noite, seja bem-vindo, Kátia, Adriele. Tá, eu tô sem os óculos, Gisele. Sejam bem-vindas para uma live. Nós vamos estar aqui batendo um papo com a psicóloga, tratando de um assunto muito interessante que é relacionado às nossas crianças, né? Então, vai ser um momento ímpar, né? Eu particularmente, como educadora, como mãe, então, um tema que realmente traz muito interesse. Foi um dos primeiros temas que veio para nós darmos início às lives para os pais, para os nossos parceiros, para os nossos amigos. Então, aí, Flávia Mello, seja bem-vinda. Kátia também, todos vocês sejam bem-vindos, né, para essa live. Bom, vou começar me apresentando para aqueles que não me conhecem ainda. Sou Rosane Aleluia. Pati, seja bem-vinda. Michele, seja bem-vinda também. Quantas pessoas maravilhosas aqui nessa live. Então, como eu estava falando, sou Rosane Aleluia. Sou educadora por vocação, por amar a profissão. Já são quase 40 anos como educadora, né? Sou pedagoga, especialista em educação infantil, especialista em ética, educação e cidadania, e educação, sou mestre também na área de teologia com educação e sou diretora, né, da escola Connect School. Então, para mim aqui é uma honra estar neste momento dialogando com pessoas que também compartilham do mesmo tema, que é educação. E eu tenho quase certeza que muitos de que vão assistir aqui essa live são educadores, mas também temos muitos pais, pais da nossa própria escola, mas também alguns pais que fazem parte do nosso círculo de convívio. Então sejam bem-vindos. E o tema que vamos discutir hoje é saúde emocional das crianças em momento de isolamento social. Eu sei que nós já estamos assim um tempo já torcendo para que termine esse isolamento, não é verdade? Mas já se passaram mais de 6 meses. Tempo para a criança não é a mesma coisa para nós que somos adultos. Se para nós, enquanto adultos, nós tivemos algumas dificuldades para nos adaptarmos, né, a esse novo modelo, essa nova dinâmica, e para as nossas crianças, pensamos aí em crianças de 2, 3, 4, 5 anos, crianças pré-adolescentes, adolescentes, que estavam nas suas rotinas das escolas, já tinha, né, já tinha iniciado o ano letivo e de repente estiveram que ficar dentro de uma casa ou dentro de um apartamento. E eu me recordo que no mês de abril, março, abril e maio, o foco estava muito voltado para as pessoas, para os adultos. Como é que os adultos estavam se sentindo? Os adultos estavam preocupados com o seu trabalho, estavam preocupados com a manutenção da sua casa, estavam preocupados também com seus filhos. Mas será que todos nós, e quando eu falo é todos nós mesmo, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, será que nós tivemos esse olhar atencioso para saber como é que estava a emoção das nossas crianças? Talvez não, porque às vezes a gente não o escuta, né? E eles têm tantas formas de falar, de expressar o que eles estão sentindo. Mas eu vou convidar uma pessoa que tem, né, a competência técnica, uma pessoa que tem muita experiência e que ela vai estar aqui nessa noite compartilhando de muitos saberes para nós. Então, antes de chamá-la, eu estou vendo aqui que já é Amanda, Gisélia, Michele, e muitas pessoas, Super Mamãe, Virgínia Almeida, todas vocês sejam bem-vindas. Bem-vindos, né? Então, deixa eu aqui chamar a nossa. Gente, só um minutinho. Eu vou ter que pegar os óculos porque vai ser difícil identificar aqui a nossa palestrante sem os óculos. Então, deixa eu buscá-la aqui. Pronto, já vou chamá-la para nós começarmos. Uhum.
E aí, no percurso da nossa live, vocês poderão fazer perguntas, porque o tempo, ó, passa em um instante. Ei, Nilsley, Olá, gente, seja bem-vinda para aquelas pessoas que a conhecem, né? Tem muita intimidade, muito carinho, porque você, na sua essência, já transmite esse carinho, né? A sua forma de estar já transmite esse acolhimento, esse carinho. E por isso que nós podemos chamar de a psicóloga Lene, né? Então, Neucilene Pereira da Silva Ferreira, ela é graduada em psicologia pela Uninasal, possui outras formações específicas na área de psicologia escolar, terapia. Então, ela também tem especialização não só em terapia, psicologia escolar, mas terapia cognitivo comportamental, orientadora parental e infanto-juvenil, possui conhecimento teórico e prático em facilitação de grupos, gestão de conflitos familiares e também escolar. Atualmente realiza palestras, cursos voltados à orientação de pais, assim também como atua no setor escolar, através de consultorias, além da atuação na clínica, que atualmente ela pode estar atendendo, né, presencialmente ou online. E, com muito prazer, ela também é a nossa parceira e a psicóloga da nossa escola da Connect School. Então, Lene, seja bem-vinda nessa live, se sinta à vontade, né, para que você possa colocar tudo aquilo que você sabe, dentro de todos os seus conhecimentos, dos estudos, para que possa também trazer essa colaboração para nós que somos educadores e também aqueles que estão aqui enquanto pais ou convidados e amigos, tá bom? Então, seja bem-vinda. obrigada, Rô. Para mim é um prazer imenso poder dividir essa live com você. Confesso que estou um pouco nervosa, viu, gente? Muito, porque nós sempre bate aquela ansiedade, né? Aquele coração que bate forte, mas para mim é um prazer imenso. E vendo esse pessoal lindo e maravilhoso aqui também para compartilhar conosco. É, Eu, a internet está ok? está tranquilo. Teve um momento que falhou, mas logo em seguida já Pronto. voltou. Falha um Todos estão me pouquinho, ouvindo mas. bem, né? Uhum, Vamos. todos estão vendo? Sim. Então vamos lá. Então Então, vamos lá. A Lene, gente vai... assim, antes mesmo de vocês já trazer, eu até fiz a abertura falando que nós adultos, nesse momento do isolamento, logo no início, né, de março, abril e maio, foi assim, um turbilhão de emoções. E aí o foco, que queira ou que não queira, foi mais para o adulto. Eu falo isso enquanto educadora e como gestora de escola, porque geralmente os pais estavam, porque são responsáveis, estavam preocupados com o Sim. trabalho, com a manutenção do seu lar, e as crianças também passaram por essa emoção. E aí é o nosso momento aqui, né? Essas crianças também passaram e estão passando por. Como é que anda a saúde emocional de nossas crianças, independente da idade? Então, Lene, fala aí para nós, enquanto pais, o que é que a gente precisa saber sobre essa saúde emocional de crianças? Então, né? Vamos lá. De fato, você trouxe aí uma informação bem importante quando no início da pandemia nós nos preocupávamos sim, né, com os pais, com os adultos e meio que não falávamos tanto das crianças. Mas assim como nós precisamos de um olhar especial, as crianças ainda mais, né? Porque depende de nós para fortalecer essas crianças. E claro que não menos importante, porque se nós estamos bem, com certeza também, consequentemente, nós temos algo de bom para oferecer a essas crianças. E falando um pouco assim, né, que nós já sabemos das 5 emoções básicas aí, que é o medo, que é a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva. Nós já sabemos dessas emoções e que para aprender a lidar com elas, nós precisamos conhecer um pouco sobre. É importante acolher as emoções, e é algo que a gente está sempre falando.
essa temática também é uma temática que a gente está sempre falando, mas eu acho que é importante, sim, a gente continuar, né? Porque as pessoas costumam dizer que na pandemia e pós-pandemia, o trabalho da psicologia vai aumentar e tem crescido mesmo, né? Não só para as crianças, na relação parental, quanto para os adultos, para enfrentamento da ansiedade. E então, pensando um pouco nas crianças e nessa rotina que mudou, claro, né? Imagine aí a criança que estava com a sua rotina equilibrada, digamos assim, indo para as escolas, com suas rotinas de repente, natação, aula de inglês, enfim. E, de repente, tudo isso muda, né? Não muda só para a criança, mas mudou também para essa família. E que os pais também, tendo que trabalhar em casa, ter esse controle emocional para lidar com essa situação. A queixa é muito grande dos pais em relação a eu não sou professor e agora eu tenho que dar conta, né, de ajudar essas crianças no processo aí da educação também. E que termina que sobrecarrega mesmo. Mas assim, o que a gente pode fazer nesse processo emocional? A rotina mudou, tudo mudou e a gente precisa manter um pouco de digamos assim, um equilíbrio, né? Porque nós temos a tendência de ir ao extremo, ou nós nos colocamos numa rigidez, ou nós nos colocamos numa flexibilidade demais. Ou eu sou rígida demais, vou deixando as crianças fazerem o que querem, ou eu me coloco em um lugar de de rigidez, né? Digamos assim, não pode, vamos controlar o horário, não dá para brincar agora, e termina que fica um ambiente estressor. Então, a gente precisa tentar procurar aí esse meio termo. E como é que a gente vai fazer isso? Acolhendo essas emoções, acolhendo essa demanda das crianças. E também se acolhendo, tá? Porque existe aí também uma questão de muitos pais que se culpam o tempo inteiro, né? Porque às vezes a criança dá um ataque de birra por conta da situação, a criança fica estressada, a criança também grita, né? E às vezes fala, eu odeio essa família, eu odeio essa casa. E aí termina que os pais se sentem culpados. Mas o que a gente precisa é manter esse meio termo no sentido de, tá bom, se essa criança antes da pandemia ficava lá 2 horas ou 30 minutos com a tecnologia, por exemplo, que é algo que está muito, né, em alta agora, nesse período. As crianças não têm muito o que fazer e aí o recurso, na grande maioria, tem sido a tecnologia. Mas existem dicas aí que eu anotei aqui para a gente tirar um pouco essa criança desse lugar, né, da tecnologia. Mas sim, se antes da pandemia essa criança ficava lá 30 minutos, ou o adolescente 2 horas, 3 horas, o ideal agora é manter um combinado, entender que, vamos lá, que ela fique mais 5 horas, vamos acrescentar um pouco, e tudo bem, porque a rotina mudou, né? Vamos entrar em um acordo, em um combinado, para manter aí um nível de estresse mais, digamos assim, que equilibrado, né? Então, o ideal é isso. Tá, Lene, assim, antes de você começar a falar um pouco mais dessas questões das dicas, uma coisa que eu creio que muitos pais, né, e os cuidadores de crianças também, que nesse momento estão com essas crianças, talvez elas tenham dificuldade, porque para o psicólogo é fácil identificar. Quando eu falo fácil identificar, porque existe todo um conhecimento teórico, a gente sabe, Sim. né, o psicólogo sabe fazer a abordagem, sabe fazer esse diagnóstico. Nós, enquanto pedagogos, também temos como fazer esse diagnóstico, fazer uma abordagem, desconfiar, e naquilo que a gente não conseguir, a gente faz os encaminhamentos para os profissionais multidisciplinares. Mas vamos pensar em pais que, às vezes, eles não têm essa formação.
E mesmo se tivesse a formação, diz assim que isso, né, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sim, Porque às sim. vezes nós estamos envolvidos e a gente nem consegue se dar conta dessas demandas. Então, minha pergunta é a seguinte: eu, enquanto pai e mãe, como é que eu posso perceber que minha criança está apresentando algum sintoma que possa demonstrar que ela está emocionalmente abalada? E aí, nesse emocionalmente abalada, ela pode estar triste, ela pode estar insegura, ela pode estar com medo. Pense aí, Lene, e todos que estão nos ouvindo, nós ficamos no mês de março, abril e maio, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Olha, o coronavírus está aí. Para nós adultos internalizarmos foi um pouco difícil, imagine para a criança que na sua própria essência, natureza, ela gosta da liberdade. Então, assim, Lene, como é que nós podemos identificar alguns comportamentos que possam sinalizar que essa criança está precisando de uma atenção especial? Isso. Ró, nós temos aí, nosso cérebro ele funciona, né, de uma forma racional e emocional. Quando essa criança está inundada por uma forte emoção, né, a parte racional ela não vai funcionar legal. Então, a criança ela vai, de uma certa forma, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a criança ela pede para assistir ou ficar em uma determinada tecnologia, e esse pai diz não para essa criança, vamos lá, que já está nesse momento estressou mesmo, né? De não poder sair, de não poder ver os coleguinhas da escola, de não poder ver o vovô, a vovó, o titio, fazer um passeio diferenciado. Então, como é que a gente identifica? Existem aí o lado, a emoção, os dois lados do nosso cérebro, onde a criança ela vai agir de forma emocional, e essa criança, para a gente poder controlá-la, né? O ideal é primeiro acolhê-la, ou seja, essa criança ela vai chorar muito, essa criança ela vai demandar da atenção, né, o tempo inteiro ali, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, e ela vai o tempo todo ficar sinalizando essa atenção, chamando para estar perto. Ela vai, sim, de repente, fazer birras, porque ela quer essa atenção. Ela pode, sim, de repente, bagunçar os brinquedos, porque, de alguma forma, ela consegue ganhar a atenção desses pais. Por isso que ela se comporta dessa forma, né? E aí a gente fala, essa criança está mal educada, essa criança está se comportando de uma forma inadequada. Tudo bem que os pais também já estão aí no nível, né, um pouco elevado, mas para compreender é importante a gente ficar atento a essas demandas. Porque o que é que acontece? Existe capacidade emocional na criança que é maior do que a demanda. E existe capacidade emocional que é menor do que a demanda. Tem crianças que vai conseguir lidar com a situação, outras não. Então é importante que nós, pais, né, possamos estar atentos a esses sinais, a esses comportamentos que nós julgamos, na grande maioria, que é inadequado ou que a criança está sendo mal educada. E, na sua grande maioria, os pais ignoram, né? Então, ao invés de ignorar, o importante é acolher. E como é que a gente acolhe? Se conectando com essa emoção. Primeiro eu me conecto com a Como se emoção. conectar com essa emoção, porque às vezes o conectar com essa emoção talvez é satisfazer aquela birra de uma forma errônea, né? Só para ver um parênteses, eu Isso. estava ouvindo uma reportagem ontem, foi muito rápida, e aí disse assim, a criança, eu não vou fazer essa atividade. Não quero fazer essa atividade, né? E aí um exemplo, talvez, né, de como é que esse pai pode acolher essa birra, ou essa emoção, pode Isso. fazer um trabalho totalmente diferente. E aí, se eu estiver errada, me corrija, Lene. Eu acho que se conectar com essa criança é perguntar para ela, olhando no olho dela. Eu entendo que você está chateado. O que está Isso. acontecendo com você? Talvez seja essa forma de acolher e isso É essa entrar no forma. diálogo.
E às vezes a gente faz o inverso, né? Vou te colocar no plantio do pensamento, eu vou tirar Isso. algo de você, né? Mas pode falar, Lene. Aí porque entra a questão da punição, mas nós estamos muito acostumados a esse modelo de educação, né, Rô? De punir, de dizer, vai ficar de castigo. Mas o que você trouxe é isso aí mesmo, essa conexão emocional. Eu entendo, né? Imagina aí, gente, a criança com demandas, né, principalmente da escola. E quando eu falo que tem crianças que têm capacidade emocional maior do que a demanda, ou seja, ela tem capacidade de lidar com a situação tranquilamente, tudo bem. Mas tem crianças que não vão conseguir, aí a gente entra nessa situação agora que você trouxe. Tá lá a aula e ele está dizendo, não quero, eu não estou, não, eu estou estressado, né? Com outras palavras, ele está dizendo isso. Me deixe em paz, eu preciso respirar, já não estou tendo uma relação social, digamos assim, saudável. Eu saí desse lugar e agora eu estou aqui, tendo que estudar e muito estresse. Então, o ideal é isso mesmo que você trouxe. Eu me conecto com a emoção do meu filho quando eu entendo ele, quando eu compreendo, quando eu acolho, eu estou acolhendo essa dor dele. Eu entendo, filho, realmente, que você não quer fazer, deve ser muito chato mesmo, principalmente no momento que nós estamos agora. Mas é necessário que faça. E aí a gente entra muito na questão de ser firme e gentil, tá? Eu não preciso gritar, eu não preciso, sabe, embora vai acontecer e tudo bem, tá? Porque Uhum. acontece. O ideal é a gente aprender, é se permitir também. Mas é rever. Se de repente eu gritei, que não deveria ter gritado, se eu não entendi o meu filho, eu preciso rever isso. Como é que eu faço isso? Poxa, filho, me desculpa, você ou me perdoe, eu não entendi que você naquele momento não estava querendo participar da atividade, estava muito estressante para você e eu gritei com você. Né? Então, olha só, eu me conectei com a emoção dele. E depois que eu me conecto com essa emoção, aí sim eu venho com o aprendizado. Aí sim eu trago para ele o que deve ser feito. Porque agora a parte racional dele está ativa. Né? Uhum. Quando ele está movido, quando nós adultos estamos movidos por uma emoção muito forte, nós estamos inundados por uma emoção, nós não a parte racional não funciona para eu entender o que o outro vai trazer. E não é diferente com nossas crianças. Nós somos o espelho para os nossos filhos. Então, a partir do momento que eu me comporto dessa forma, me conectando com a emoção dele, compreendendo a dor dele, e esperando que essa inundação emocional passe, né, que essa onda se acalme, para aí então eu trazer algum aprendizado, eu estou dizendo para ele que é possível termos controle emocional. A gente pode regular a nossa emoção, né? E quando Uhum. eu reconheço também que de alguma forma eu perdi também o controle e que eu peço desculpas, né? Eu vou me reconectar com ele e eu estou ensinando a ele que nós também perdemos o controle, tudo bem, mas o ideal é reconhecer. Então Uhum. a gente precisa desenvolver essa habilidade em nossas crianças. E assim, Lene, para os pais que estão aí ouvindo isso, falar para a criança dessa forma com qual o Lene está colocando, não tira a nossa autoridade. A De forma criança não vai alguma. nos ver como pessoas mais fracas. Ao contrário, a criança ela passa a admirar mais esse pai e essa mãe, porque o pai e Sim. a mãe tá sabendo qual é a dor que ela está sentindo, o homem está tentando entender e está se importando com ela. E aí, se já começa esse diálogo desde o início da infância, a gente vai ter os adolescentes e os adultos com mais tranquilidade no relacionamento também, né? Olene, sabe uma Isso. coisa que me trouxe aqui à mente agora? Nós estamos Sim. praticamente já perto de terminar o mês de setembro, né? E aí agora a contagem já é mais para o final de ano, já que a gente está aqui, né, pensando no processo educacional das nossas crianças. E aí a gente um ponto muito importante para os pais.
os pais vão começar a trazer um nível, principalmente os pais de crianças do primeiro ano em diante, que tem a questão da reprovação. Os pais vão começar a trazer uma ansiedade porque eles querem que os meninos apresentem um resultado que nenhum pai quer que seu filho fracasse, na verdade, porque se o filho fracassa, eu estou me fracassando enquanto pais, a escola também. E esse nível de ansiedade dos pais pode vir aparecer nos seus filhos. Exemplo, você Sim. já estudou seu boletim, a sua nota e uma correção na hora da avaliação, né? Então, é um cuidado, porque isso tem a ver com o nosso tema, né? A saúde emocional das nossas crianças. Então, Sim. observe que estar numa aula presencial é diferente de estar numa aula online, né? As competências estão sendo geradas, mas estão sendo geradas por profissionais que estão ali, que foram treinados, trabalham, são formados em determinada área para fazer isso. Então, fica aqui para os pais esse alerta de que não jogue essa ansiedade, porque eles vão chegar no término do ano letivo, com as competências básicas que eles precisam, e se eles não conseguirem aquelas competências básicas, a escola vai estar ali no próximo ano para regular essa aprendizagem, que nós chamamos de regular essa aprendizagem. Eu só abri esse Isso. parênteses porque veio agora, senão eu ia esquecer desse detalhe, entendeu? E tem muito a ver com essa questão do emocional, Lene, me perdoe, mas eu queria Não, dar fique a tranquila, chamada. Rô. Porque tem muito a ver mesmo quando você fala desse cuidado para não transmitir, né, suas emoções para a criança, principalmente a questão da ansiedade. E por isso que nós precisamos compreender, sim, é o momento. Nós estamos vivendo um momento desafiador, um momento que ele foge um pouco do que é típico, né? Estamos vivendo um momento atípico. E nós precisamos entender que não é só difícil para nós adultos, mas também para essas crianças e adolescentes. Nós precisamos proporcionar um ambiente, nesse momento, para as nossas crianças, que seja um ambiente favorável, um ambiente agradável. E aí a gente pode, por exemplo, fazer alguns combinados. É claro que os combinados e as rotinas já fazem parte, né? É importante fazer parte Uhum. para poder organizar o cérebro dessa criança. Mas agora tem que ser uma rotina, não é aquela que é tão rígida na sua grande maioria, né? Mas uma rotina que seja mais agradável. Vamos lá que, por exemplo, o que é que a gente pode fazer para além de acolher esses sentimentos, essas emoções das crianças e também se acolher enquanto pai e mãe, tá? Porque nós estamos falando aqui das crianças, mas nós, pais, também precisamos olhar para nós. É nos acolher, é nos permitir também, às vezes, tipo, não dá para fazer hoje, então eu não vou fazer, dá, faz depois. Então, assim, pega esse momento, né? Como nós já estamos, já está bem batido o tempo todo, a gente falando. Faz desse momento o seu momento atual, um momento prazeroso. Acredito eu que pelo fato de nós já termos aí 6 meses, veio já aí um pouco de calmaria, né? No início foi bem turbulento, mas agora já dá para organizar um pouco mais uma rotina onde a criança pode, de repente, pegar todos os... Tem brinquedos escondidos aí que vocês podem pegar, coloca na sala, vamos escolher brinquedos para brincar a semana inteira, ao invés de dar todos os brinquedos de uma vez à criança, porque vai esgotar, né, esse tempo que eles têm. Mas pode sim, então vamos separar os brinquedos. Qual o brinquedo que a gente vai brincar na segunda? Qual o brinquedo que vai brincar na terça? Enfim, proporcionar esse ambiente. E criar essa rotina leve. Leve para os pais, leve para as crianças. Acolher, sim, essas emoções. Tem um livro que eu estou lendo, né, que é o Cérebro da Criança. Esse livro, eu até trouxe ele para mostrar aqui para vocês. Inclusive os pais, se quiserem, é muito bom para os pais também. Traz Uhum. aqui como funciona esse cérebro. E aqui, em um dos capítulos, fala... É por isso que eu falei dessa conexão emocional, porque a gente se conecta com a emoção para depois se conectar com o lado racional da criança, né? E ele traz a respeito de que o cérebro da criança, ele traz até uma mão, ele coloca a mão como exemplo, né? A mão aberta, onde a parte de cima é o lado racional
E aqui a parte de baixo é a parte emocional do nosso cérebro, do cérebro da criança. Essa parte que é responsável pela emoção, a amígdala, e que quando ela está inundada, essa parte destampa. Ou seja, Hum. ela não se conecta. Então, por isso que a gente fala, não adianta ensinar, não adianta dar sermão, não adianta dar bronca na criança, sem antes não se conectar com essa emoção, compreendê-la, fazer, e com isso a gente desenvolve a habilidade na criança de, eu estou sentindo raiva, nós estamos ensinando a ela aí uma emoção. Nós estamos ensinando também como ela pode regular essa raiva ou essa ansiedade, né? De repente, eu quero logo que essas aulas voltem, ou estou com muita saudade do meu avô, minha mãe, eu quero ver meu avô, meu amiguinho tal. Como é que a gente pode administrar isso? E quando nós pais entendemos e começamos a trabalhar dessa forma, a gente mantém um equilíbrio, digamos assim, e um ambiente mais favorável para o momento, né? Então é muito importante isso. Ok. Deixa eu ver aqui, Lene, acho que tem perguntas, né? Vou pedir a ajuda dos meus óculos, né? Débora Pio colocou aqui: minha filha só tem 2 anos. Em diversos momentos pede para sair. Não é fácil assimilar o fique em casa, nesse tempo tão extenso de distanciamento social. Realmente, com 2 anos de idade, né? Para ela Imagine. entender. E aí, como seria para essa criança de 2 anos, né? Como trabalhar essa emoção com ela com 2 anos de idade? Tem mais outras perguntas aqui, mas vamos ver. Aí, Helene, o que você Vamos. responde para Débora? Então, Débora, essa fofa, Débora Pio, né? É, Linda, tá fofa essa bebê dela. Então, essa fase dos 2 anos é uma fase, né, que é, digamos assim, que é a adolescência do bebê. A fase da adolescência, é a fase que eles começam a dizer não, é a fase que eles começam nas suas descobertas, e por isso a mudança do comportamento, e eles podem sim, aí entra a questão das birras, se jogar no chão, dizer não, dizer que não vai tomar banho, enfim. Então, com essa criança de 2 aninhos também, a gente vai se conectar com ela, acolher, abraçar, dizer, filha, ainda que, e de uma forma segura, para que essa criança se sinta segura, se sinta protegida, e tentar acalmar, após acalmar essa emoção, entendendo dentro da linguagem dela, né, que você está ali, que você entende que ela ficou chateada por algum motivo, vai falar, porque nós temos uma tendência né, não é negligenciar, me faltou a palavra agora, tipo de achar que essas crianças de 2, 3 anos, elas não têm a capacidade de compreender o que está sendo dito para elas, mas elas têm. E muito. Então, quando você abraça, que você acolhe, que você diz para ela que você está ali, eu entendo, filho, o que está acontecendo? Fala para a mamãe. E permitir que ela repita várias vezes a historinha do que está acontecendo. Isso também é uma outra dica muito valiosa. Quando de repente a criança está ali chorando, você não está entendendo por que ela está chorando, que você se conecta com ela, fala para a mamãe o que é que está acontecendo. E às vezes elas não têm um repertório de fala, né? Tão assim, tão bem elaborado, mas você vai dizendo, sim, a boneca, o que foi que aconteceu? E elas vão falando. E permitir que elas repitam essa historinha delas ali, quantas vezes for necessário. Isso vai ajudar também essa criança a se conectar com o que aconteceu, a reinventar ali no momento. E vocês vão redirecionar, no caso, nós pais, redirecionamos essa criança para uma outra atividade, né? Para fazer uma outra coisa. Então, assim, às vezes nós falamos muito, né? Poxa, as crianças estão em casa e estão estressados e estão já me respondendo, mas o que que nós estamos proporcionando para que elas diminuam o tempo de tela ou que diminuam esse estresse? De repente, um jogo de tabuleiro, as crianças de 2 anos, pintura, né, tinta, guache, deixa melar, depois limpa, né, proporcionar isso.
que vai trazer aí também, vai reforçar as memórias afetivas. Essas crianças precisam desenvolver isso também. Então, existe também essa forma, tá? E, como eu já falei, pega os brinquedos, vamos separar os brinquedos para brincar a cada dia da semana. Enfim, existe aí, vai depender muito do contexto de cada família. A memória afetiva é fundamental para o desenvolvimento da Fundamental. aprendizagem, né? Sim, E assim, sim, sim. Jean Piaget, ele diz assim que os aspectos subjetivos da emoção, principalmente amor, raiva, é importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, a questão da empatia, por isso que é importante a criança, ela ter empatia com aquela pessoa que está com ela, seja o professor, que é educador, seja alguém da Isso. família, o cuidador dentro de casa, né? E aí tem uma pergunta aqui também que foi feita, foi Gabriele, a professora Gabriele, ela perguntou se criança pode desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. Sim, pode. Primeiro que a ansiedade é algo que nós já nascemos com ela, tá? Não tem assim, eu não quero ter ansiedade, ou o que que eu posso fazer para meu filho não ter ansiedade? Não existe isso, porque a ansiedade é algo que já nasce conosco. E ela veio de uma forma, de uma certa forma, para trazer uma proteção aí para todos nós. Então, assim, claro, a ansiedade nós vamos aprender a lidar, desenvolver a habilidade para aprender a lidar com ela, né? Pensando aí que a ansiedade ela dispara por de repente algumas preocupações, e as crianças também têm preocupações, sim, tá? Os pais costumam dizer, essa semana mesmo eu ouvi uma mãe falando que nada, se preocupa com o quê? Né? Se preocupa sim, eles têm as preocupações deles. E aí vem esse disparo. Agora, o que a gente pode fazer para não chegar ao transtorno da ansiedade? Aí sim, quando está exacerbado, quando já está muito intenso, aí é o momento da gente ligar o sinal de alerta, tá? Se essa criança ela não quer interagir com os colegas, se ela está muito quietinha, né? Vai depender muito também dessa criança, porque tem crianças que já têm um comportamento mais tranquilo, e às vezes a gente acha isso maravilhoso, mas também a gente precisa ficar atento a essa criança, tá? Porque ficar atento a esses sinais. Se a criança ela não quer, tudo bem que está aí na pandemia, mas ela não quer entrar em contato através do online com os coleguinhas, ela não está afim de se comunicar com a família. Então, é ficar atento a esses sinais, dentre outros, né, que acontece aí. Então, a gente não existe aqui uma receita de bolo pronta para cada pai, né, para cada família, porque cada família tem um contexto, cada criança é única, cada família é única. Então, para eu trazer aqui, digamos assim, o que fazer para trabalhar a ansiedade seria bem complicado por conta dessa individualidade familiar, dessa individualidade do indivíduo, né? Digamos assim, ficou redundante aí, mas é bem assim que a gente trabalha. Então, não dá para trazer uma receita pronta. Ok. Tem outra pergunta aqui. Mas ficou claro, Rô, que eu trouxe ou ficou confuso, gente? Ficou. Deu para entender, né? Não. Para mim ficou, mas se não ficou claro para o pessoal, pode começar a interagir. Coloque a pergunta aqui, né? Isso, Eu coloca leio aí, aqui. meninas. Alex Santos fez a seguinte pergunta: como lidar com o emocional da criança e administrar o cuidado? Como lidar com o emocional e administrar com cuidado. Como eu já falei inicialmente, como lidar com essa emoção? Se conectando com ela, não tem outro jeito. Porque se eu não me conecto com o lado emocional da minha criança, eu vou negligenciar isso, tá? Eu vou ignorar a emoção dela. E como ter o cuidado? Não existe essa questão assim, ter o cuidado. Aí a gente vai entrar na questão da superproteção. Nós precisamos permitir que nossas crianças passem pelas emoções, sim, tá? De repente, essa pergunta pode estar relacionada a como ter o cuidado para essa criança não sentir raiva, não ficar triste. Não tem como. Não tem como. Ela vai passar pelas emoções.
ela vai passar pela frustração, mas o ideal é, se ela passar por um processo de tristeza, de raiva, o que que eu posso fazer para ajudá-la? Me conectar com essa emoção, esperar esse momento passar. Por exemplo, se ela estiver muito enraivada, tá lá se jogando no chão, ao invés de ignorar, espera ela se acalmar, tenta tirar ela desse ambiente, ter cuidado para ela não se machucar, nem machucar o outro. E, após ela se acalmar, é você entrar em contato com esse cérebro racional e agora trazer o aprendizado. Filho, filha, eu percebi que você está triste, ou eu percebi que você ficou muito enraivado. Por que você ficou enraivado? O que foi que aconteceu? Fala para mim, né? E aí, abrir esse espaço de diálogo, de fala, para essa criança colocar para fora o que ela está sentindo. E, por outro lado, a gente ter uma escuta ativa, sem julgamentos. Porque nós temos essa tendência, né, pai, mãe, a gente achar que sabe tudo e já querer adivinhar os pensamentos da criança, principalmente os adolescentes que não suportam isso. Os adolescentes, quando a gente vai ali para dizer, ai, eu acho que você está sentindo isso, isso e isso. Então, eles ficam chateados. Então, é permitir que eles tragam as suas dores. E as crianças, desde os 2 anos, mesmo balbuciando ali, a gente já pode abrir esse espaço de comunicação para elas, né? Quando a criancinha está ali balbuciando, que a gente fala, sim, fala, a mamãe está ouvindo. É uma comunicação onde essa criança já está se sentindo aí, né? Nesse espaço confortável para colocar para fora o que ela pensa, o que ela sente. Ok. Lene, eu já vi em alguns momentos, né? Alguns pais perguntando assim, Rosane, como é que eu faço quando minha criança entra, ela entra em birra e ela começa a se bater, se jogar, e eu não consigo nem, ela não me ouve. Lene, o que fazermos nessa situação? Porque na escola a gente sabe lidar. A gente já Isso, tem a nossa técnica, já sabe o ponto e tudo. Ela não vai se machucar, a gente não vai tocar nelas, né? Mas em casa para os pais, como é que esses pais devem agir nesses casos, Lene? isso. Rô, existem 2 tipos de birras. A birra emocional, a birra racional. A birra emocional é quando a criança realmente está com raiva, quando foi feito alguma coisa que ela não gostou, e às vezes ela não sabe se comunicar de outra forma. Mas aí entra de novo, a gente vai bater de novo na mesma tecla, de acolher esse sentimento e poder ensinar a ela como é que ela pode se comunicar da próxima vez. Ao invés de se jogar no chão, ou ao invés de dizer, de machucar com palavras, dizendo, eu odeio você, eu odeio essa casa, eu odeio, né? As crianças tendem a falar assim. Então, nós acolhemos e quando ela se acalma, é a oportunidade de trazer o aprendizado, tá? Quando a birra é emocional, é importante que se faça isso, porque a criança, ela está ali inundada por uma emoção, ela está muito chateada mesmo, por algum motivo. Mas quando a birra é racional, ela faz para testar o pai e a mãe. Então, para conquistar alguma coisa. Quando ela quer alguma coisa, ela se joga no chão porque ela quer, né? E aí nós precisamos ter essa sensibilidade para identificar. E quando estamos dentro de uma birra racional, o ideal é se manter firme, gentil e firme, no sentido de dizer, sim, eu entendo, mas não vai ser possível isso agora. Então, agora o momento é de tomar o banho e você precisa tomar o banho. Ponto. Entendo que você quer ficar aí no WhatsApp ou de repente assistindo o desenho, mas agora é o momento do banho. E se for possível entrar em alguma negociação, caso, né, entre o pai e o filho, né, nesse caso aí queiram, no caso o pai, mas o ideal é manter-se ali firme no propósito que esse pai quer, no caso, se é para tomar um banho, se é para a hora do almoço, mas existe essa questão da birra racional, da birra emocional. Então, a emocional ela é mais delicada.
Lene, não sei, né? Você, acho que nós ouvimos, né? Nós que trabalhamos na área de educação, muitas reportagens, pessoas falando, se eu pudesse, eu pagaria o professor em dobro. Meu É Deus, verdade. agora eu sei qual o valor, porque eu sozinho não estou conseguindo dar conta de um, dois. Imagine o professor na sala de aula com tantas crianças, né? E é por isso que a escola existe, né? Porque Verdade. a escola é treinada, a escola, quando eu falo, os profissionais são treinados, aos estudos, a gente trabalha muito a questão do social, do social, dos combinados, dos contratos. Bom, se tem um Sim, contrato que foi construído conosco, se a gente quebra alguma cláusula nesse contrato, quais são as sanções que eu posso ter? E aí tem que ter cuidado, porque existe a sanção por reciprocidade e a sanção arbitrária, e a sanção arbitrária vai causar danos irreversíveis, eu diria assim. Então, eu vi isso, muito disso, de algumas pessoas. Eu não vou falar da Connect School, mas nos lugares onde eu transito e também olhando as reportagens. E aí vou trazer algo que é interessante, né? Nesse momento também, as escolas passaram por algum momento de tentar encontrar outras formas de se trabalhar essa rotina, porque antes, quando o pai deixa a criança dentro da escola, nós temos ali já tudo organizado, a gente faz os combinados com eles, eles têm as rotinas tudo direitinho, horário de dormir, de acordar, de tomar o banho, de fazer a refeição. E agora a gente tem que entrar na rotina da família, né? Porque a família está ali, o horário de 8 horas que ele estaria na escola, o horário que o pai ou a mãe estava em home office, e vai ter que agora parar para poder dar essa atenção. E aí sim foi, verdade. né, muitos conflitos. E aí tem uma coisa que é interessante na questão da sua escola do Connect School. Nos primeiros dias, né, do mês de março, logo depois do dia 17, nós entramos com estudos dirigidos, logo em seguida, 2 semanas depois, a gente já começou a fazer esse trabalho online, ainda mesmo sem o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, das diretrizes, empiricamente nós já começamos a fazer as aulas online, trabalhando com todas as ferramentas, e uma coisa que é interessante, que os estudantes hoje, independente da idade, eles hoje já sabem trabalhar com essa questão da tecnologia e sabem também quais são os limites, Sim, até onde eles vão, até onde eles não vão também, né? E eu verdade. creio que as escolas e as famílias vão ter, que agora em 2021, no retorno das aulas, né, se voltar ainda no final desse ano ainda, é esse novo processo de adaptação, né? Então, eu trouxe essa ressalva porque eu acho pertinente neste momento Sim, e dizer que as escolas estão, e eu não falo só no nome da Connect School, mas eu vejo todas as escolas hoje na preocupação de como é que a gente vai ter que se reorganizar para se trabalhar. E aí a Connect School no ano de 2021, mais do que nunca, sabe, Lene, vai estar focada nessa questão da inteligência emocional, né? A isso, inteligência isso. emocional que está lá na BNCC, mas a gente vai trazer com mais intensidade a ampliação dessa questão da tecnologia e, obviamente, com tudo aquilo que a gente também tem proporcionado para as nossas crianças, que, aliás, queremos proporcionar muito mais presencialmente, mas em virtude de tudo que aconteceu, a gente teve que mudar algumas coisas, né? Com E, certeza, Rô. né, Lene, você bem sabe, porque você acompanhou não só da Sim, nossa escola, mas de outras escolas, mas eu sim. acho que foi muito pertinente, foi importante as escolas vestirem a camisa, os pais também acreditarem, porque faz parte, né? Assim, Verdade, como faz e como vai ser importante mesmo trabalhar essa habilidade socioemocional nas crianças, a inteligência emocional, é se reinventar mesmo, né? É uma nova proposta, tudo vai mudar. Então, nós precisamos já pensar, né, ou como vai fazer nesse sentido, nas questões emocionais, vai ser de extrema importância. E as escolas estão muito exatamente. preocupadas sim com isso, né? E a Connect School, claro, se já antes da pandemia nós já trabalhávamos e pensávamos nisso, né, nessa questão emocional das crianças,
muito mais agora, com certeza. Tem Exatamente. alguém Bom, falando aqui, Rô, vai. sobre a Tiane. Tiane, no caso de uma birra racional, mantemos a gentileza e a firmeza, aí vem a avó e faz o que a criança quer para confortar e parar de chorar. Meu Deus, como agir com a criança após isso? É E bem aí, delicado, Lene? né, gente? Olha só, essa avó mora, né, faz parte desse ambiente familiar, porque essa avó aí vai precisar, vocês vão precisar usar da mesma linguagem, né? Mas, claro, aí a gente pensa, vamos lá, se essa avó está distante, de repente vai até a casa dela e vocês estão lá, então, de repente, é uma oportunidade também dessa criança receber esse mimo, digamos assim, né? Principalmente agora, nesse momento. Quando eu falo da gente de ser gentil e firme, não é ser rígido. Firme, quando a gente fala na firmeza, é de manter aquele acordo, aquele valor que cada família tem, de manter o acordo que foi dito. Não é ser rígido, porque a rigidez realmente ela vai trazer um ambiente opressor, estressante, mas e gentil, porque não precisa gritar, não precisa esbravejar o tempo todo, até porque esse ambiente de gritos de confusão é um ambiente estressor para qualquer um, principalmente para as crianças, né, que estão no processo de desenvolvimento. Então, assim, não vamos confundir aí essa questão da gentileza, de tipo, ô meu amor, vamos, você precisa tomar banho. Não é isso, tá? O gentil é não precisar gritar, mas com uma voz adequada, né, mantendo o equilíbrio na voz e a firmeza em dizer que não vai voltar atrás, tá? Eu Uhum. entendo, mas agora você vai tomar banho, filho. Tudo bem, que você não quer, eu sei que você está no desenho, é tão bom, né? Mas agora você precisa tomar banho. E ponto, tá? Porque aí você está exercendo a sua autoridade de forma gentil e firme. Não está Uhum. sendo nem rígido e nem deixando lá a criança estar no comando, no controle. Ok. Fernando, lá de São Paulo, está nos assistindo, o nosso Ah, que parceiro. legal! E ele está dizendo que está adorando esse bate-papo, muito bom. Que Obrigada, Fernando, por estar nos legal! prestigiando também. Prazer todo nosso de tê-lo aqui nessa live. Bem, Lene, nós temos aí poucos minutos, né? E aí, se alguém tem alguma pergunta para fazer, aproveita aí que ela tem mais 2 minutos. E depois ela vai fazer as considerações e eu quero fazer aqui um fechamento, né? E aí, tem alguma pergunta a mais? Então, muitos elogios aqui, viu, Lene? Oh, que Dizendo que a maravilha! Connect realmente é show, Que As maravilha! Connect School à frente do compromissada com a educação, alguém, assistente social e psicólogas na escola, dizendo que nós temos assistente social, psicóloga, nós temos engenheiro civil, Sim, arquiteto, é uma nutricionista, equipe enfermeiro, maravilhosa. dentista. A escola trabalha com equipe multidisciplinar, como esse cuidado é importante. A Agape colocou a parceria com a escola nesse momento, tem sido muito importante, parabéns, obrigada, Agape, também. Grazi colocou a família importante no contexto familiar, e todos aqui sempre ser firme. Ila colocou ser firme com doçura. Ila é uma professora que ela é firme, mas também com essa doçura, né? Então, Isso. se vocês não têm uma pergunta, Lene, gostaria que você fizesse, né, algumas considerações para finalizar. E outra pergunta aqui, Camila, que interessante. É, Tatiane colocou a avó, mora junto, e quando eu vejo, já entendeu a criança, como agir após isso. Acho que ela já respondeu aí, né, Tiane, sobre essa questão dos papéis da avó e da mãe. Sim, Mas, sim. Se mora Lucinda, junto, minha querida, Lucinda é uma diretora de uma escola, minha Que colega, legal! né? É em Salvador, uma Oh, profissional que muito competente, uma maravilha! escola maravilhosa. Seja bem-vinda, viu, Rosa? Feliz por encontrar você aqui. Que Mas vamos bom, que além. maravilha. Vamos Vamos além. lá.
Então, papai, mamãe, primeiro eu quero finalizar falando assim, Ró, para mim é maravilhoso, é gratificante fazer parte dessa equipe da Connect, que é uma equipe de excelência mesmo, tá? Você como diretora da escola, essa pessoa super responsável trabalha com essa integração, né, com sua equipe, é maravilhoso. Para mim é um prazer imenso e uma alegria poder participar dessa equipe. E papai, mamãe, que fez parte aqui dessa equipe, desculpa, dessa live, que vocês possam, então, levar aí como um recado essa questão dessa gentileza, dessa firmeza e desse acolhimento à sua criança. E para além de acolher a sua criança, acolha você também, tá? Que é muito importante. Se der para fazer tudo bem, aproveitar os momentos para aprender também com os erros, que é importante. Aproveita o momento para se fazer presente na brincadeira com suas crianças, tá? Proporcionar aí que as crianças também desenvolvam suas habilidades emocionais, tudo com muita gentileza, leveza, tá certo? E no mais, é isso. Ok, Lene, eu quero realmente agradecer. Como eu iniciei a live falando que você é um presente de Deus, uma pessoa muito especial, né? E Obrigada, você Rô. tá, a Connect acertou em tê-la conosco. E eu tenho certeza que em 2021 muitas coisas vamos fazer dentro dos projetos dos quais nós escrevemos juntas para que pudéssemos desenvolver. Sim, Com o objetivo de fazer com que nossas crianças se tornem mais fortes emocionalmente e esteja cada dia em estado de felicidade plena, né? Porque ninguém diz, né, sim, que as pessoas não são felizes, vivem em estágios de felicidade, que elas possam ter maiores estágios de felicidade. E aí eu tenho verdade. uma mensagem aqui, que eu tenho pouco tempo, é de Ruth Rocha. Eu achei oportuno trazer essa poesia dela, que ela diz assim: toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direitos a ter brinquedos. Mas crianças também têm o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir história do avô. Descer do Que lindo. escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, bola, bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão labuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muitas figuras, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem, pisar descalça no bairro, comer frutas no pomar, ver a casa de João de Barro, noite de muito luar, ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. Uma Ai, que caminhada lindo. uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito de ser feliz. Só poderia ser a Ruth Rocha, né? Para trazer Ai, um que poema lindo, tão lindo verdade. como esse. Então, gente, eu também quero aproveitar esses minutos finais para realmente agradecer de coração a confiança de vocês pais que estão aqui nos assistindo. Essa live vai ficar gravada, né? A escola ela tem feito o seu máximo, mas a gente sabe que pode fazer muito mais. E dizer que nós estamos iniciando essa série de lives. Vem aí outras lives com alguns profissionais, por exemplo, só para vocês ficarem assim curiosos.
Vou trazer doutoras, né, que trabalham sobre a tecnologia com Que as crianças, como maravilha. lidar com isso e outros assuntos também. Então, muito obrigado, um abraço para todos vocês e a gente se encontra logo, logo em breve, tá bom? Muito, muito obrigada. Beijo. Beijo também, tudo de bom para você. E aí, aqui, live maravilhosa, acho que eu